Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 493. Muito fraco Ao estava olhando para esta cena em transe. Ele disse um pouco incrédulo, na verdade, eu sou tão incrível. Na verdade, eu sou incrível pra caralho. Naquele momento, várias dezenas de especialistas emergiram da base subterrânea, 8 dos quais estavam bem guardados no centro. 7 deles eram membros do escalão superior do clã Fang que estavam protegidos nesta vila. A pessoa restante, um velho magro com barba cheia, era o General Tang, o representante do clã Fang nas Forças Armadas. Embora parecesse muito velho, ainda tinha grande vigor e exalava forte coragem. Ele parecia ser uma pessoa que não deveria ser subestimada. Um velho presidente de uma das organizações do clã Fang gritou enquanto olhava ambiciosamente para o estado das ruínas. Fang Xingjian está aqui? Fang Xingjian está aqui? O general Tang, que estava ao lado dele, deu-lhe um tapa e gritou, por que você está gritando? Se você não quer morrer, fique aqui em silêncio. Enquanto falava, ele já havia subido até estar a 100 metros de distância de Ao. Garoto, quem é você? Você sabe onde você invadiu? Ao olhou para a multidão de pessoas que usavam uniformes militares. Mesmo que ele não reconhecesse os componentes de seus uniformes, ele sabia que essa pessoa diante dele era um oficial de alto escalão. Ele disse um pouco nervoso, sou Lai Wenhao. Minha irmã mais nova foi sequestrada e trazida para cá. Solte-a imediatamente. De que lixo você está falando? O general Tang franziu a testa. Ele inicialmente pensou que essa pessoa era alguém que Fang Xingjian havia enviado, mas parecia que essa pessoa não tinha nenhuma relação com Fang Xingjian. O general Tang acenou com a mão e disse, agarre-os. No entanto, ninguém nos arredores se moveu. Na verdade, eles não conseguiam nem ficar de pé enquanto caíam sucessivamente, muito menos serem capazes de se mover. Essas pessoas ao redor do general Tang eram todas elites militares que estavam sob o comando do clã Fang. Havia várias dezenas deles, e todos eram guerreiros de impressões mágicas de nível 29. Deixando de lado o fato de serem lutadores experientes, todos eram guerreiros poderosos e bem equipados. No entanto, pensar que todos eles caíram sem qualquer aviso. A essa altura, Fang Xingjian já havia saído lentamente das lacunas espaciais. Olhando para os 7 membros do clã Fang e o general Tang, que eram os únicos ainda de pé, Fang Xingjian disse calmamente, vocês se atrevem a me atrair aqui sem nem mesmo conseguir um especialista em nível divino para armar uma emboscada. O rosto do general Tang tremeu um pouco quando ele olhou para Fang Xingjian e perguntou, você é Fang Xingjian? Fang Xingjian não respondeu e apenas olhou para os 7 membros do escalão superior do Fang Clan. A disposição que ele exalava era difícil de entender. Desde que ele emergiu de sua reclusão em Great Eastern City, suas habilidades se tornaram cada vez mais insondáveis, e sua intenção de espada era cada vez mais difícil de entender. Além disso, após sua batalha com o clone de Li Xuanghua, essa situação estava ficando cada vez mais séria. Era como se Fang Xingjian não se encaixasse no resto do mundo e se dissipasse no ar a qualquer momento. Quando o general Tang viu que foi totalmente ignorado, uma pitada de fúria brilhou em seus olhos. Então feixes de luz verde atravessaram seu corpo e correntes de ar explosivas explodiram em suas costas. Ele avançou em direção a Fang Xingjian como um foguete. Ao mesmo tempo, um raio brilhou em seu corpo e ele foi coberto por uma camada de armadura metálica. Neste momento, o poder de suas impressões mágicas, músculos e armaduras foram todos fundidos em um e reunidos em suas mãos. Formando selos com as mãos, ele mostrou uma semelhança de 70% a 80% com a grande mão de Li Xuanghua, que foi formada a partir dela condensando sua vontade marcial. Quando o impacto emergiu de suas mãos, os sons do vento e do trovão puderam ser ouvidos, e foi como se uma miríade de raios tivesse explodido no céu. Confrontado com este golpe de palma que o general Tang demonstrou com 120% de seu poder, Fang Xingjian casualmente lançou sua palma para colidir com a do general Tang. Foi uma pena que, quando as duas palmas entraram em contato,
O rosto do General Tang ficou vermelho e os vasos sanguíneos em todo o corpo incharam. Ele sentiu como se tivesse colidido com um porta-aviões e a pressão era tão grande que todo o seu corpo ficou incapaz de se mover. Ele só podia receber à força os golpes das ondas de reação, incapaz de dizer uma única palavra. A expressão de Fan Xingjian estava muito à vontade quando ele falou com uma voz suave. Você é tão fraco. Por que ainda quer lutar contra mim? Então, no momento seguinte, ondas de poder explodiram diretamente no corpo do General Tang. Com um grito alto, ele cuspiu uma grande quantidade de sangue e recuou rapidamente. Ele até acabou tropeçando e caindo de bunda no chão. Muito fraco. Fan Xingjian não conseguia sentir nenhuma felicidade por romper o ataque do General Tang. Ele apenas balançou a cabeça e disse: eu sei que você ainda não pode aceitar isso, e sei que isso não vai deixar um arranhão em você e na Federação. Portanto, vou poupar sua vida. Quanto às 7 pessoas do clã Fang, eu as trarei comigo. No entanto, estarei de volta amanhã. Espero que vocês possam me trazer um pouco de surpresa. Fan Xingjian então se virou para olhar para os 7 membros do escalão superior do Fang Clan. Com um toque casual de sua intenção de espada, o espanto, o terror e a ansiedade que os 7 sentiram anteriormente desapareceram. Eles saíram como mortos-vivos, indo em direção ao local do prédio do clã Fang. Então Fan Xingjian olhou para Ao e seu companheiro. Os dois olharam para Fan Xingjian com entusiasmo e nervosismo. A essa altura, eles estavam bem cientes de que tudo se devia à intervenção de Fan Xingjian em segundo plano. Fan Xingjian não disse nada, mas enviou sua intenção de espada na direção deles para dizer-lhes que a irmã mais nova de Ao estava sob os escombros a mais de 30 metros atrás deles. Além disso, Fan Xingjian disse a eles que, sob sua proteção intencional, ela saiu ilesa. Essas 2 pessoas não são más. Não desejo vê-las mortas. As palavras de Fan Xingjian foram dirigidas ao General Tang. Fan Xingjian acreditava que, enquanto ele ainda estivesse vivo, ninguém jamais atacaria esses 2 jovens novamente. Depois disso, Fan Xingjian saiu enquanto exalava uma aura que o fazia parecer cada vez mais como se ele fosse de outro mundo. Era como se ele não se importasse nem um pouco com o que aconteceria a seguir aqui. Ele voltou para o prédio do Fang Clan. Porém, não demorou muito para que ele entendesse que a atitude e o contra-ataque da Federação seriam ainda mais intensos e ferozes do que ele imaginava. No centro da cidade demoníaca, em uma sala de reuniões que pertencia à Federação da Terra, muitas pessoas estavam envolvidas em uma intensa briga. Terrorista. Isso é terrorismo descarado. Se deixarmos escapar uma pessoa como essa que toma a iniciativa de atacar os militares e plebeus inocentes, então toda a reputação da Federação irá pelo ralo. Mas Fan Xingjian é muito poderoso. Meios comuns provavelmente seriam inúteis contra ele. Onde estão Madame Li Xuanggu e os outros? É melhor se conseguirmos que os especialistas em nível divino atuem imediatamente. Devemos suprimir este Fan Xingjian instantaneamente. Madame Li Xuanggu, Lord Thunder Monarch e Lord Déspota não responderam. Lord Yandao e Lord Titan ainda estão no Miracle World e não podem vir por enquanto. Nesse momento, o General Tang, que estava envolto em bandagens brancas, mas ainda tinha manchas de sangue vermelho escorrendo por elas, começou a tossir. Então ele disse com uma expressão sombria: sugiro que desdobremos a Tropa Zero. A Tropa Zero? Isso requer a afirmação dos conselheiros permanentes, certo? Em tão pouco tempo. O General Tang falou com uma expressão cruel. Vocês vão apenas assistir enquanto Fan Xingjian traz o caos para a cidade demoníaca enquanto ficamos sem soluções. Dizendo isso, ele bateu palmas e alguém atrás dele trouxe pilhas de documentos. Esta é a ordem de emergência que Madame Li Xuanggu enviou. Já recebeu o acordo de vários outros senhores do nível divino. Devemos implantar imediatamente a Tropa Zero e devemos suprimir Fan Xingjian no menor tempo possível, removendo todas as influências odiosas. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 494. Teimoso como uma mula acima do prédio do Fang Clan, Fan Xingjian estava parado no ar.
Cada passo que ele dava pisava no espaço vazio, permitindo que ele ficasse de pé no ar. Normalmente, ele tinha que pisar no ar em alta velocidade para voar no ar. No entanto, desta vez, ele não fez nenhuma ação e ficou parado em silêncio. Ele era como um peixe nadando na água ou um pássaro voando no céu. Tirante, que também estava flutuando no ar, olhou para a próspera cidade e disse: "Você já dominou com sucesso a especialidade Airstrepping. Com essa especialidade, você poderá explorar as forças geomagnéticas da Terra e usá-las para voar no ar. No ar, sua destreza explosiva não será diferente de quando você estiver em terra." Enquanto Fan Xingjian avançava, ele sentiu como estava parado no campo geomagnético. Não parecia diferente de quando ele estava pisando no chão. Havia também a reação de energia, e ele podia correr e pular como fazia normalmente. Esta era a especialidade, a Airstrepping. Era também a especialidade que Fan Xingjian havia adquirido recentemente. Durante esse período de tempo, com o corpo de Tirante que atingiu o nível de um semideus com 2 níveis de perfeição, foi muito mais fácil e simples para Fan Xingjian condensar suas sementes especiais. Sua força física mudaria quase a cada minuto e a cada segundo. Tirante olhou para Fan Xingjian, que estava parado no ar, e sentiu uma vaga sensação de pressão. Desde que esse cara empurrou para trás o clone de Li Shuangua, a aura que ele exala tornou-se cada vez mais insondável. Agora, nem mesmo eu estou ciente de que nível seu domínio das artes da espada alcançou. Então Tirante olhou para a cidade próspera e seus olhos se iluminaram com um brilho curioso. As pessoas neste mundo são realmente especiais. Embora existam muito poucos especialistas de nível divino, os mecanismos aqui são muito desenvolvidos e é até possível para eles para produzirem mais especialistas de nível 29. Como a área sobreposta entre os dois mundos era o mar, Tirante seguiu Fan Xingjian do mar ocidental do Miracle World para o mar oriental deste mundo. O tempo todo, ele pensou que simplesmente seguir Fan Xingjian para um novo país. Fan Xingjian não respondeu e apenas continuou cultivando sua quinta espada matadora de deuses. A poderosa vontade marcial de um especialista em nível divino pode transmitir na velocidade da luz, estendendo-se a um alcance de 1000 metros. Portanto, não é prático esperar usar o corpo físico para enfrentá-lo. Afinal, cada um dos pensamentos da outra parte seria transmitido na velocidade da luz. Quando cada pensamento atinge o indivíduo, ele pode nem ter tempo de cerrar o punho. Portanto, seria impossível usar o corpo físico para ir contra ela. A vontade é a única coisa que pode ir contra outra vontade. Embora meu Lilt Pursuit possa resultar em um atraso de tempo, atacando em um centésimo de segundo antes de eles reagirem, esse pouco de tempo não seria suficiente para matá-los. Não trará uma vantagem absoluta. A proeza prejudicial da quarta espada, Ao Conquering, é poderosa o suficiente, mas não é tão rápida quanto as ondulações da espada da Lilt Pursuit. Seria muito fácil para eles obstruir e desviar da quarta espada. Eu ainda preciso da quinta espada antes que eu possa ter uma vantagem decisiva. Fan Xingjian estava confiante de que com suas habilidades, e as 4 espadas matadoras de deuses, bem como a intenção da espada volitiva do céu e a ingurgitação da terra, ele era uma boa combinação para os especialistas de nível divino da terra quando eles estavam na terra, o que era uma experiência única. Campo de batalha. No entanto, para ele ser ainda mais forte, era necessário que ele fosse capaz de realizar a quinta espada matadora de deuses. Para Fan Xingjian, essa espada era aquela que poderia permitir que os fracos superassem os fortes e, assim, tornassem-se capazes de matar diretamente à vontade de um especialista em nível divino. Foi um ataque de espada puramente mental. Assim como Fan Xingjian estava condensando lentamente sua quinta espada, houve uma comoção no andar térreo do prédio do Fang Clan. Fan Xingjian ficou acima do telhado, olhando para as fileiras de soldados robôs ambulantes. Ele disse surpreso: "Robôs?" Ele levantou a cabeça e descobriu muitos monstros metálicos voando no ar.
Fileiras de metralhadoras de alta velocidade e mísseis continuavam travando em seu corpo. Fang Yue disse um pouco nervoso: eles são uma tropa puramente mecanizada. Eles também são a tropa triunfo que nosso clã Fang formou na Federação, a Tropa Zero. Poderosos cavaleiros conferidos ou semideuses, ou mesmo especialistas de nível divino seriam capazes de destruir a vontade de um guerreiro comum com apenas um pensamento. Portanto, a tropa de robôs foi especialmente desenvolvida para lutar contra o ataque da consciência. O exterior desses robôs é todo feito de liga e eles são equipados com várias armas que foram projetadas para ir contra os inimigos da segunda transição. Xingjian, você terá que ter cuidado. Fang Yue olhou para Fan Xingjian, um pouco preocupado. Em apenas algumas horas, Fan Xingjian removeu Li Xuangue de sua posição. No entanto, embora Fan Xingjian fosse o chefe do clã no nome, o gerenciamento real havia sido deixado para Fang Yue. Fan Xingjian nem mesmo implementou nenhuma restrição sobre ele e não tinha nenhuma intenção de interferir. Isso fez com que Fang Yue, que havia sido reprimido por seu irmão mais novo e sua mãe por um longo período de tempo, se sentisse extremamente alegre. Ele esperava cada vez mais que Fan Xingjian fosse capaz de derrotar Li Xuangue e realmente se tornar o chefe do clã. Isso permitiria que ele mantivesse o status de estar acima de muitos e ainda se reportar a apenas um. Fan Xingjian ouviu a introdução de Fang Yue, olhou para a tropa robotizada e balançou a cabeça. Teimoso como uma mula. Para Fan Xingjian, com sua espada de infiltratim Void, não haveria tropas de robôs que pudessem ser páreo para ele. Afinal, não importa o quão duros ou robustos fossem seus exteriores, seus chips e circuitos poderiam ser igualmente resistentes. A espada de vazio infiltrante de Fan Xingjian poderia penetrar em tudo físico, atacando de dentro do corpo de seu oponente. Li Xuangue deve estar ciente da minha espada de vazio infiltrante. Ela está pensando em tentar aprofundar o conflito entre mim e a Federação, para tentar me matar usando a lâmina de outra pessoa. Fan Xingjian riu friamente em seu coração. Então eu vou quebrar toda a lâmina, esmagando até mesmo a pessoa que a segura. Vou ver se você pode sair então. Naquele momento, o celular de Fang Yue tocou e ele atendeu. Com uma expressão chocada, ele olhou para Fan Xingjian e disse: é uma ligação do General Tang. Ele quer falar com você. Fan Xingjian balançou a cabeça e fez Fang Yue desligar o telefone. Ele então olhou para a tropa de robôs no chão. Com um flash, ele desapareceu completamente. Fan Xingjian ativou sua espada de infiltratim Void, e fluxos de força de espada explodiram dentro dos corpos dos robôs. Então ele continuou a se mover pelas lacunas espaciais, massacrando os robôs ao redor. Parecia tão simples quanto cortar grama. Sua atenção não estava voltada para isso. Fan Xingjian pensou: se Li Xuangue ainda não aparecer depois que eu matar este lote, então matarei meu caminho para a sede da Federação. Mesmo que eu tenha que virar tudo de cabeça para baixo, vou conseguir que eles me digam onde ela está. A vários quilômetros de distância, o General Tang ouviu o tom de ocupado do telefone e ficou com tanta raiva que seus olhos ficaram vermelhos. Arrogante. Esse garoto é muito arrogante. Mobilize todas as tropas. Eu quero bater nesse garoto até que ele se ajoelhe e me implore. A expressão do General Tang parecia cada vez mais cruel enquanto ele olhava para a torre de controle. Os muitos pontos verdes representando os guerreiros robôs voaram rapidamente na direção do prédio do Fang Clan. Cada um desses guerreiros robôs valia várias dezenas de milhões e pode-se dizer que eram armas extremamente caras e extremamente poderosas. Eles não apenas tornaram todos os ataques de consciência inúteis, como também os guerreiros robôs foram equipados com armas a laser que foram direcionadas aos cultivadores em alta velocidade. Eles também tinham equipamentos de alta tecnologia que foram especialmente inventados para lidar com guerreiros com corpos poderosos, como aqueles que criavam vibrações nas articulações de cultivadores que se destacavam em força. No entanto, os pontos de luz na torre de controle só se moveram por 1 ou 2 segundos e, no momento seguinte, todos os pontos de luz diminuíram simultaneamente. O que está acontecendo?
Há algum problema com as comunicações? A rede não caiu. A torre de controle não caiu. Ative os satélites para verificar a situação no local. Na tela grande, as ruas próximas ao prédio do Fang Clan foram claramente apresentadas. No entanto, quando as pessoas da torre de controle viram as fileiras de robôs caindo no chão ao longo das ruas enquanto emitiam fumaça preta, a boca do General Tang se abriu. Pensando no valor desta tropa de robôs e pensando em quanto de seu tempo e riqueza ele investiu para levá-los ao que era hoje, o General Tang foi dominado pela fúria. Então ele espirrou um bocado de sangue. No momento seguinte, tudo diante dele escureceu e ele perdeu a consciência. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 495, aviso final droga. Dane-se tudo. Este Fan Xingjian é realmente audacioso. O design, invenção, experimento e produção da Tropa Zero custou mais de 10 bilhões de dólares. E pensar que eles são destruídos assim. Alguém deve assumir a responsabilidade por isso. O velho Tang não é mais adequado para continuar seu trabalho na defesa planetária. Mande-o para a corte marcial. O problema agora não é quem será responsabilizado por isso, mas como diabos Fan Xingjian derrotou a Tropa Zero. Todos vocês viram as gravações da cena, mas nem sabemos o que significa que ele usou. Na sala de reuniões da Federação, um monte de gente estava em alvoroço. Não é que eles não esperassem que Fan Xingjian fosse capaz de enfrentar a Tropa Zero. Afinal, ele era um especialista que conseguiu repelir o clone de Li Xuanghua. No entanto, o que eles não esperavam era que Fan Xingjian pudesse derrotá-los tão facilmente. Na cabeceira da mesa, um homem careca de meia-idade, de pele branca, cujo rosto estava cheio de cicatrizes, disse: há tantas pessoas aqui, mas ninguém consegue ver o que significa que Fan Xingjian usou. Este homem era o comandante-geral da defesa planetária da Federação da Terra. Seu apelido era o Demônio da Chama. Ouvindo o que o Demônio das Chamas disse, todos ficaram em silêncio. A maioria das pessoas mostrava uma pitada de culpa em seus rostos, mas não podiam repreendê-lo. O Flame Demon bateu na mesa e disse: o Fang Clan enviou uma carta dizendo que é de Fan Xingjian. Dê uma olhada. Ele jogou uma carta sobre a mesa e um oficial militar a pegou inconscientemente. O militar rasgou a carta e estava prestes a lê-la. No entanto, um jorro de intenção de espada veio em direção a eles no momento seguinte, pressionando todos na sala de reunião no chão. Eles não conseguiam nem levantar a cabeça. O corpo forte e volumoso do Demônio das Chamas se chocou contra o chão com um estrondo alto. Ele também era o único presente que mal conseguia levantar a cabeça. Cerrando os dentes com força, ele olhou e ferveu: este maldito Fan Xingjian. No entanto, a intenção atual da espada de Fan Xingjian era ainda mais aterrorizante do que a que ele tinha na região do Grande Oeste. Depois que o Flame Demon acabou de dizer essa linha, toda a sua cabeça foi então esmagada no chão com um estrondo. A partir de então, o Flame Demon não foi mais capaz de se mover mais um centímetro. Simultaneamente, uma voz entrou no coração de todos. Era a mensagem que Fan Xingjian havia deixado na carta. Antes das 12 horas da noite, se você não entregar Li Xuanghua para mim ou me disser onde ela está, eu destruirei a Federação pessoalmente. A aura assassina surgiu na sala, acompanhado da mensagem de Fan Xingjian. Alguns oficiais militares não conseguiram resistir à agitação da aura assassina e desmaiaram no local. Depois de um longo período de tempo, a intenção da espada finalmente se dissipou e toda a sala se transformou em um estado de caos. Doutor, chame um médico aqui imediatamente. Todas as pessoas que desmaiaram devem ser levadas imediatamente. Abra um caminho. Abra um caminho. Não bloqueiem a saída. O Flame Demon esmagou o punho na mesa com fúria, transformando a mesa redonda na sala de reuniões em pó. Atrás dele, um ajudante perguntou: Senhor, o que devemos fazer? Outro ajudante disse: Senhor, não devemos ficar onde está o perigo. Independentemente de nossa decisão, é melhor nos mudarmos para outro local rapidamente. Este lugar é muito perto de Fan Xingjian. É muito perigoso. Caramba!
Ouvindo as sugestões dos dois adujantes, o demônio das chamas ficou ainda mais furioso. Como comandante-geral da defesa planetária da Federação da Terra, quando ele foi tão covarde antes? Este Fan Xingjian é totalmente sem lei. Uma pessoa como ele, que não respeita os regulamentos da sociedade, realmente está se opondo à sociedade e à humanidade. Devemos destruí-lo. Despot e Thunder Monarch ainda não enviaram suas respostas. Lord Thunder Monarch já está na sala de pesquisa há mais de 30 dias e ainda não há resposta dele. Déspota disse que gosta mais de ver conflitos internos dentro do clã Fang. Ele virá se for solicitado a vir para matar Li Xuanghua. Nenhum dos 5 especialistas de nível divino na Terra estava vindo para ajudar o demônio das chamas a suprimir Fan Xingjian. Esta era a maior preocupação do Flame Demon no momento. No entanto, naquele momento, um jovem, que tinha 70% a 80% de semelhança com o demônio das chamas, mas era muito mais jovem e tinha mais vigor juvenil, entrou. Quando o jovem viu o demônio das chamas enfurecido e a caótica sala de reuniões, ele sorriu e perguntou: "O irmão mais velho, parece que você encontrou alguns problemas." Após a chegada do jovem, o Flame Demon abriu uma expressão de surpresa. "Shan Kong, por que você voltou? Você não estava treinando na Torre do Tempo?" Shan Kong fazia parte das forças especiais de elite da defesa planetária e também era o irmão mais novo do demônio das chamas. 5 anos atrás, descobriu-se que ele tinha aptidão para a magia negra e se juntou aos magos de manto dourado. Ele passou um longo período de tempo cultivando a magia negra do tipo ouro na Torre do Tempo no Miraculum World. Embora as facções Gold Robed, Silver Robed e Black Robed fossem poucas, elas sempre foram vistas como tendo os 3 tipos mais fortes de magia negra para batalhas frontais. Ao contrário dos magos de manto cinza, que realizavam invocações de mundos alternativos para mudar seus corpos físicos, ou dos magos de manto verde, que usavam um processo de imitação e unificação, a magia negra dos magos de manto dourado se destacava no domínio do tempo. O demônio das chamas sempre teve grandes esperanças em seu irmão mais novo. Quando Shan Kong estava com a defesa planetária, ele já era um guerreiro de impressões mágicas de nível 29, um cultivador poderoso e uma lâmina afiada da tropa central. Shan Kong era um gênio entre os gênios. Durante os últimos 5 anos, ele cultivou magia negra no Miracle World, e seu cultivo tornou-se cada vez mais insondável. Havia até muitas pessoas na federação que achavam que Shan Kong era um dos gênios que poderia se tornar o 6º especialista em nível divino da Terra. Li Xuanghua me enviou notícias dizendo que você encontrou problemas. Depois de ouvir sobre a situação do demônio das chamas, Shan Kong riu alto e disse: "Ele é apenas um semideus que alcançou um nível de perfeição. No entanto, ele é capaz de repelir o clone de Li Xuanghua. Ele é, no máximo, provavelmente apenas com a força de um semideus que tem 2 níveis de perfeição." O demônio da chama disse: "O domínio das artes da espada de Fan Xingjian não deve ser subestimado. Shan Kong, não seja muito descuidado. Irmão, você ficou na Terra por muito tempo. Não pense que é um grande problema para ele ter destruído tantos guerreiros de impressões mágicas de nível 29. Os guerreiros de impressões mágicas de nível 29 na Terra são todos resultado de massa produção. Eles são muito mais fracos em comparação com os cavaleiros de nível 29 do Miraculum World." Shan Kong sorriu, balançou a cabeça e disse: "A lacuna entre os cavaleiros e os guerreiros de impressão mágica comum também é a mesma entre os magos de magia negra e os cavaleiros. Desde que não sejam pessoas que atingiram o nível divino, não importa quantas pessoas do calibre de Fan Xingjian estejam aqui. Vou matar todos eles." O demônio da chama olhou para as expressões das pessoas ao redor e disse: "Shan Kong, não subestime muito Fan Xingjian." Em seu coração, o Flame Demon realmente sentiu que seu irmão mais novo era muito arrogante e estava com medo de ofender os outros. No entanto, depois de ter permanecido no Miracle World por 5 anos, Shan Kong estava acostumado há muito tempo com o conceito de que os magos tinham um status superior aos outros.
Além disso, ele também era um mago de rubi dourado que era bastante raro entre as 12 facções de magos. Shang Kong continuou: não se preocupe, irmão mais velho. Vou desafiar até Li Xuangu algum tempo depois, então Fan Xingjian não tem importância alguma. Quero ver o quão longe estou de me tornar um especialista em nível divino. O demônio das chamas balançou a cabeça impotente, mas ele só podia escolher confiar em seu irmão mais novo. Então, ele começou a dar ordens no posto de comando e esperou a chegada de Fan Xingjian. Quando estava perto de 11, o Flame Demon finalmente não conseguiu mais segurá-lo e perguntou: Shang Kong, quão confiante você está? Você quer que eu prepare o míssil balístico intercontinental? Shang Kong balançou a cabeça, impotente, sentindo que seu irmão mais velho estava fazendo muito barulho. Por que há necessidade do míssil balístico intercontinental? Além disso, você não está ciente das consequências se o míssil balístico intercontinental for usado em um lugar como a cidade demoníaca. Vendo que seu irmão mais velho ainda usava uma expressão sombria, Shang Kong não pôde deixar de suspirar e dizer: irmão, eu já aprendi o nível 9 de magia negra, graça do tempo. Não importa o quão incrível Fan Xingjian seja, ele não ser capaz de me derrotar. Gracefulness of Time. É uma magia negra de nível 9, então deve ser muito incrível. É claro. Shang Kong tinha um olhar orgulhoso. Todos os ataques não podem ultrapassar a velocidade de 30 metros por segundo, desde que estejam dentro de um alcance de 50 metros ao meu redor. Nem mesmo os deuses serão capazes de superar essa velocidade. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 496. Subindo no ar Xingjian, ainda não há notícias da Federação. Fang Wei olhou para as costas de Fan Xingjian e teve uma vaga sensação de que uma espada longa de repente pressionava seu corpo. Até mesmo todo o seu rosto sentiu uma leve dor penetrante. Ouvindo as palavras de Fang Wei, a intenção de matar nos olhos de Fan Xingjian ficou cada vez mais forte. Com base no que Fang Qian havia dito anteriormente, em mais 1 ou 2 dias, Li Xuangu e os outros começariam a refinar a arma divina. No entanto, a Federação estava ganhando tempo. Depois de um dia e uma noite, tendo lutado 3 vezes, a Federação ainda não havia admitido completamente a situação. Eles até sentiram como se tivessem tido sorte por sobreviver aos encontros e se viam com um ar de superioridade por serem a influência número 1 na Terra. Isso fez com que a intenção de matar de Fan Xingjian ficasse cada vez mais forte. Eu te dei uma saída, mas você está ultrapassando os limites. No instante seguinte, quando Fan Xingjian ativou a espada de Infiltrating Void, ele desapareceu completamente. Fan Xingjian descobriu a localização da sede da defesa planetária na cidade demoníaca há muito tempo. Desta vez, ele não planejava mais se conter, empenhado em deixar um massacre para trás. Isso era para que o escalão superior da Federação não pensasse que eles poderiam continuar ganhando tempo e que ainda eram capazes de defender Li Xuangu. Parado no ar, Fan Xingjian olhou para a sede, que ocupava várias centenas de milhares de metros quadrados. Todo o quartel-general da defesa planetária parecia ser tão grande quanto um campus universitário. Inúmeras pessoas estavam patrulhando, e várias armas e máquinas estavam sendo preparadas. Fan Xingjian podia até ver de 5 a 6 caças voando ocasionalmente no ar. Ainda sou muito ingênuo. Achei que meu desempenho até aqui, tendo lutado 3 vezes consecutivas, foi suficiente para surpreender a Federação. Acho que não fui cruel o suficiente e isso os levou a pensar que poderia manter uma posição neutra ou até mesmo me subjugar. Desta vez, devo ter certeza que o sangue fluirá. Fan Xingjian queria que toda a Federação soubesse que, se não desistissem de Li Xuangu imediatamente, toda a Federação, toda a Terra enfrentaria uma perda insuportável e tremenda. E ele, Fan Xingjian, valia muito mais do que Li Xuangu. Com uma corrida, Fan Xingjian, de dentro das lacunas espaciais, entrou a mais de 100 metros no subsolo. Incontáveis forças de espada que poderiam cortar montanhas e cortar rochas explodiram no subsolo, cortando. Em apenas alguns minutos,
Fan Xingjian usou a força de sua espada para cortar à força o solo ao redor das sedes e soltar o solo, formando uma forma oval. Ele enfraqueceu a conexão entre o quartel-general e o solo e até destruiu completamente suas defesas subterrâneas. No posto de comando, sentindo os tremores sem fim sob seus pés, o Flame Demon se levantou. O que há de errado? Há um terremoto. No entanto, pensando nisso, ele sentiu que não fazia sentido. Esta área na cidade demoníaca não estava no cinturão sísmico. Como poderia haver um terremoto? No entanto, os tremores sob seus pés ficaram cada vez mais intensos e até os prédios começaram a afundar um pouco. Todos começaram a sentir que algo estava errado. O demônio das chamas gritou: envie alguém para investigar o que diabos está acontecendo. Quase todos na sede foram mobilizados enquanto tentavam descobrir o motivo dos tremores. No entanto, eles não conseguiram encontrar nenhum motivo. Tudo o que sabiam era que o chão sob seu quartel-general continuava a tremer incessantemente. Houve até afundamento de infraestruturas e foram surgindo grandes áreas de fissuras no terreno. Todos os prédios que ficavam a uma rua de distância estavam totalmente ilesos. Ouvindo os relatórios de seus subordinados, sentindo os tremores sem fim sob seus pés, o Flame Demon franziu a testa profundamente. Ele olhou para seu irmão mais novo preocupado e perguntou: Shan Kong, você acha que Fan Xingjian é quem está criando problemas no subsolo? Fan Xingjian? Shan Kong parecia totalmente despreocupado. Ele está tentando cavar no subsolo e derrubar nossos prédios. Se ele consegue fazer algo tão desprezível, então eu realmente o superestimei. O demônio das chamas suspirou e disse: se é realmente ele, não podemos deixá-lo continuar assim. Devemos detê-lo. Assim que os dois estavam conversando, de repente sentiram que seus corpos ficaram mais leves quando de repente começaram a flutuar para cima. Isto é, não há mais gravidade. Os dois eram guerreiros de impressões mágicas de nível 29 e Shan Kong também cultivava magia negra. Ambos eram extremamente poderosos e tinham um controle muito bom sobre seus corpos. Nesse momento, ao sentirem seus corpos ficando mais leves, puderam sentir que era porque a gravidade não estava mais agindo em seus corpos. Mas isso não estava acontecendo apenas com eles. Todas as coisas na sala começaram a flutuar também. Fora da sala, todos os prédios balançavam levemente, como se fossem flutuar no céu. Todos os outros também lentamente começaram a sair do chão, olhando para esta cena com espanto. Terra Ingurgitação foi ativada. A ativação do nível 8 Terra Ingurgitation fez com que toda a força gravitacional dentro de um alcance de 8 km desaparecesse completamente. Todos pareciam atordoados quando seus corpos começaram a flutuar. Todos ficaram extremamente surpresos. Havia alguém que estava no computador e flutuou junto com o computador. Havia alguém que estava tomando banho e flutuava no ar junto com as gotas de água. Havia um casal fazendo sexo e eles gritaram em choque quando começaram a flutuar. Como uma cidade grande no país Xin, a população na cidade demoníaca era extremamente alta. A ativação do Terra Ingurgitation desta vez imediatamente atraiu a atenção de inúmeras pessoas. Fan Xingjian foi fundo no subsolo, sob inúmeros arranha-céus. A força gravitacional reunida pelo Terra Ingurgitation desta vez foi como nunca antes. Esse poder aterrorizante agora estava sendo guiado pelo caminho sem espada de Fan Xingjian até a superfície do solo, várias centenas de metros acima de sua cabeça. 50 metros abaixo do solo, um dedo limpo apareceu de repente com um flash no espaço vazio. Então, um poder aterrorizante sem fim explodiu da ponta do dedo em um instante. Guiando esse poder astronômico que poderia esmagar qualquer criação humana na Terra, o dedo branco era como uma agulha de bordar, batendo cuidadosa e suavemente no extrato acima dele. O cultivo das artes da espada que Fan Xingjian demonstrou neste momento quase atingiu um nível extremo do estado de levantar algo pesado como se fosse leve. O poder astronômico foi reunido em um único dedo e habilmente liberado como uma agulha de bordar. O poder começou a se espalhar a partir de um único ponto em todo o extrato,
subindo como camadas e mais camadas de gotas contínuas de garoa. Era precisamente como uma ondulação de água, estendendo-se a partir de um único ponto. Onde quer que o poder da agitação da terra passasse, o solo seria reduzido a pó devido aos tremores. Quando o poder atingiu 50 metros da superfície da terra, a violenta força explosiva tornou-se uma força compulsiva. Ele empurrou para o ar toda a área de terra ocupada pelo quartel-general, que tinha várias centenas de milhares de metros quadrados. Com um estrondo alto, sob os olhares surpresos e aterrorizados de inúmeras pessoas na cidade demoníaca, uma área de terra de várias centenas de milhares de metros quadrados, do tamanho de um campus universitário, subiu no ar. Ele parou no ar por um instante e então voou para o céu em alta velocidade. No terreno, Shang Kong foi o primeiro a reagir. Ele soltou um grito de surpresa e terror, e estava prestes a sair correndo do terreno. No entanto, ele havia dado apenas um passo à frente quando a pressão que vinha do céu em velocidade extrema sobre o terreno se transformou em muitas mãos grandes e invisíveis e o pressionou. Da frente, de trás, da esquerda e da direita, todo o ar dentro de uma faixa de 50 metros se transformou em tornados surpreendentes enquanto o terreno continuava a acelerar cada vez mais. Os tornados então se dirigiram para Shang Kong. No momento em que chegaram a 50 metros de distância de Shang Kong, a velocidade dos tornados começou a diminuir cada vez mais. No entanto, o poder do impacto não foi enfraquecido. Eram como ondas de tsunamis, avançando lenta e firmemente em direção a Shang Kong. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.